día a todos. Buenos días. Mi español y galego no es muy bueno, pero perdónenme, pero voy a presentar en portugués y voy a hablar en portugués, espero que entiendan. Y ahora hacemos que un esfuerzo para hablar en portugués más neutro. Si tomas vontade de falar en portugués, no voy a hacer interpretación. Agradecer la presencia y la invitación a estar presente. Lo que os traigo aquí es un resumen de aquello que es la estrategia desarrollada en el proyecto Clima Atlantic y cuáles son los objetivos estratégicos definidos de los trabajos que ha sido ocurrido hasta hoy. Y como coordinador de los pilares de gestión de la planificación territorial, voy a hablar un poco más de aquello que se ha desarrollado en ese pilar y de los pilotos que se han desarrollado y algunas de las recomendaciones que resultan de ahí para todos los territorios que están a cargo del proyecto de Clima Atlantic. O projeto Clima Atlantic, eu vou fazer uma pequena apresentação, resumo daquilo que são as dimensões que foram consideradas, quais são os objetivos estratégicos deste projeto, quais foram as prioridades de investimento, ou algumas das prioridades de investimento que foram identificadas no âmbito do projeto Clima Atlantic nos vários pilares. Irei fazer um detalhe só a posição do projeto piloto em concreto de planificação territorial, nomeadamente no seu enquadramento, nos seus objetivos e nas metodologias e resultados das áreas piloto, das cidades piloto que foram aplicadas neste projeto, e no final ver um pouco e aprofundar as recomendações que resultaram do pilar de planeamento territorial. Bom, como já disse o objetivo do projeto é para o desenvolvimento de estratégias regionais e locais para a redução da pegada de carbono no espaço atlântico. É entendível que a redução da pegada de carbono tem 4 grandes dimensões. Portanto, tem a dimensão da energia, que já foi aqui referida, tem a dimensão da mobilidade, da planificação territorial e do comportamento social das sociedades. Estas 4 dimensões, todas elas tocam de sobremaneira numa questão muito específica, que tem a ver com os transportes, são transversais à organização das cidades, à energia, que é mobilizada no âmbito dos transportes e também aos padrões de mobilidade, mas também ao comportamento social e aos modos de transporte que cada um dos cidadãos utiliza. Portanto, há toda aqui uma dimensão de análise que vai focar muitas vezes no transporte. Foi desenvolvido, para além destes 4 pilares, um pilar final de agregação das recomendações de todos estes 4 eixos estratégicos que definiu uma estratégia integrada para a redução da pegada de carbono. As ações que emanavam deste projeto são ações estratégicas, são algumas orientações de políticas no âmbito regional e local e o desenvolvimento de alguns projetos piloto de experimentação de boas práticas para a redução da pegada. Os destinatários são, obviamente, é que este projeto cria instrumentos de apoio à decisão e à influência dos governos locais e nacionais da União Europeia e, em particular, no espaço atlântico. A estratégia definiu 7 grandes objetivos estratégicos e marcou um indicador macro que permite avaliar o grau de execução da estratégia ao longo do tempo. Portanto, a dimensão da avaliação será a magnitude da redução dos gases de efeito de estufa no espaço atlântico como referência ao ano de 1999. Portanto, marcado em 1999, toda a estratégia desenvolvida nos vários eixos deverá levar a uma redução significativa das emissões com base no ano de 99. Este é o grande indicador de utilização. Foram definidas 7 grandes objetivos estratégicos, 5 dos quais têm influência direta sobre o campo de atuação dos governos locais e regionais. O aumento da energia renovável e a promoção da eficiência energética, a melhoria dos padrões de mobilidade no espaço atlântico, o controle dos processos de expressão rural e urbana, eu dou aqui algum destaque porque é sobre aqueles que eu vou falar mais em profundidade, o aumento do papel do espaço atlântico como player na redução das emissões, enquanto centro produtor de energia, sobretudo nos ventos e nas marés, e o desenvolvimento de campanhas informativas e educacionais de disseminação de boas práticas e de boas abordagens inovadoras para a redução da pegada de carbono no espaço atlântico. Depois há 2 dimensões mais de nível macro, o investimento em I+D para a geração de bases tecnológicas e científicas para a redução de carbono e a inclusão nos programas transnacionais, transfronteiriços e interregionais de um eixo prioritário de investimento para projetos nesta margem, ou seja, tentar influenciar quem define os programas de financiamento que haja um eixo estratégico definido justamente só para a redução de carbono nestes programas de cooperação.
Algumas ideias, eu não as trago todas, elas são talvez 27, eu não as trago todas, trago apenas algumas mais marcantes. Prioridades de investimento que são identificadas no âmbito do projeto Clima Atlântico. A disseminação das energias renováveis, como fator-chave para o novo modelo de desenvolvimento económico, onde o espaço atlântico tem uma centralidade muito forte, dados os recursos naturais e o potencial que tem de geração dessas energias. A produção distribuída de energia, como fonte alternativa e minimizadora da dependência do espaço atlântico face ao exterior. O setor público, claramente com uma referência de boas práticas, aliás, o próximo quadro de financiamento europeu vem claramente marcar este objetivo como objetivo diferencial. O setor público ter uma redução efetiva de 20% nos seus gastos energéticos. E o desenvolvimento de novos instrumentos de regulação. São feitas algumas sugestões, nomeadamente para mobilizar e tornar mais eficiente o consumo energético e a eficiência energética nos edifícios, o eco-lending, taxas de juros reduzidas ou nulas para a redução de edifícios com um elevado grau de cumprimento de certificações energéticas, é um dos exemplos de recomendação a nível de políticas fiscais. Em termos de padrões de mobilidade, dar muita atenção à implementação otimizada, quer na localização, quer em termos temporais, das infraestruturas de transporte, que maximizem a intermodalidade nos vários sistemas de transporte que existem no eixo Atlântico, no eixo Atlântico, no espaço. Utilização das TIC no âmbito dos transportes, quer no processo de bilhética, de reservas online, de informação entre operadores, a nível transnacional. Um sistema mais uniforme dos vários operadores no espaço atlântico todo, para que quer o agente de logística, quer o cidadão possa ter uma leitura completa e uniforme ao longo do território. Sistemas muito mais eficientes de monitorização dos passageiros e das cargas de mercadorias. Há ainda muito pouco conhecimento público sobre esta matéria. E a tal locação estratégica de hubs e plataformas logísticas com uma grande atenção. Mal deu aqui há pouco um filme que pode ser uma locação estratégica de uma plataforma logística, de um hub, em função das intermodalidades que estão presentes, dos sistemas de transporte que estão centralizados nesta região. Em termos do espaço atlântico enquanto papel central na redução, o reforço da conectividade e transmobilidade com os portos marítimos dos seus tamanhos, mais uma vez vindo ao encontro daquela ideia de que os portos secos podem ser uma estratégia complementar ao desenvolvimento dos portos marítimos, e a garantia de estándares mínimos de qualidade e de informação nos portos, também o nivelamento e a homogeneidade dos processos nos vários portos. E não só nos portos, mas também nos terminais rodoviários. Aqui também foi identificada alguma disparidade de qualidade de serviços garantidos em cada uma das estruturas de transporte mais de nível superior, e era preciso uniformizar estes processos de qualidade de serviço oferecido em cada um destes determinados. Em termos de sensibilização, eu vou deixar o complemento para discutir ao fim, para depois desenvolver. Aumentar a consciencialização e sensibilização das populações e dos stakeholders, não só dos cidadãos ao nível geral, mas também das escolas e dos decisores políticos e das equipas técnicas dos municípios que desenvolvem trabalho que tem consequências diretas na redução da pegada de carbono. Sensibilização, consciencialização e formação no âmbito da eficiência energética, na produção distribuída, na ecoprodução, a criação de living labs, laboratórios vivos de experimentação, onde se reúnam quer cidadãos, quer técnicos, que possam partilhar experiências inovadoras, quer individuais, quer coletivas, para a redução de carbono, criar e disseminar essas boas práticas, e as campanhas de consciencialização com sistemas de distinção de projetos, sejam os projetos de planificação territorial, sejam os projetos de projeto urbano, que tenham qualificação de excelente na área da avaliação ambiental. Portanto, criar sistemas de distinção e qualificação desses projetos com divulgação pública forte. No âmbito da discussão rural e urbana, fomentar a cooperação interregional e internacional no âmbito de projetos experimentais de planeamento. Há, neste espaço atlântico, há uma diversidade grande de planeamento. Há experiências que são detidas em alguns dos membros deste território, alguns dos parceiros deste território e membros dos outros. Portanto, a promoção de projetos participados, obviamente no respeito daquilo que é a legislação e enquadramento institucional de cada país, deve ser promovido, mas procurar uma partilha de experiências para o desenvolvimento de planos de ordenamento do território e o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias que permitam incorporar abordagens de planificação territorial com efetiva redução da pegada de carbono. Que avaliem e procurem reduzir a pegada de carbono através
daquilo que está normalmente a montante da mobilidade, a montante da energia, que tem a ver com a planificação e execução. No âmbito desta última recomendação, foi desenvolvido um projeto piloto, que eu vou agora apresentar resumidamente, que basicamente tem este enquadramento. Há um reconhecimento que nós temos cada vez mais em afastamento entre os locais de trabalho e os locais de residência. Temos na região, e agora falo em concreto na região norte de Portugal e Luísa, um aumento da dispersão urbana, um crescimento em baixa densidade das periferias urbanas, é muito acentuado nestas regiões, em algumas zonas da Glória também. Portanto, isto leva, obviamente, a maior distância nos percursos pendulares, casa-trabalho, diários, aumenta as necessidades de mobilidade e, portanto, as necessidades de fornecer sistemas de transporte e redes para os cidadãos e, consequentemente, mais mobilidade, mais transportes, mais gastos de infraestrutura. Portanto, a ideia de que a organização correta dos usos do solo e a alocação de áreas de expansão urbana com critérios que maximizem ou minimizem o impacto na pegada de carbono é um critério que ficou aqui a ser. Foram desenvolvidos dois projetos, duas áreas piloto deste projeto. A ideia era desenvolver uma ferramenta de análise espacial que avaliasse a pegada de carbono em áreas urbanas, permitindo avaliar quer as áreas urbanas atuais, quer a avaliação do impacto da pegada de carbono para as novas áreas de expansão urbana destes conceitos, e neste caso nas áreas urbanas em concreto, e a foi aplicada a dois territórios concretos. A cidade de Vila Real, no norte interior de Portugal, que tem cerca de 35 mil habitantes, e a cidade de Vila Garcia de Arousa, no Galiza do Litoral, que tem cerca de 38 mil habitantes. Portanto, aqui à esquerda tem ali os dois mapas de claramente uns territórios que têm um nível de expressão muito elevado e um território de muito baixa densidade. Eu não vos quero amassar muito com isto, mas mostramos mais ou menos quais são as dimensões que foram consideradas. Isto tem uma estratégia dupla. Por um lado, minimizar as fontes potenciadoras de emissões, por outro lado, maximizar as fontes que retêm carbono. CO2, neste caso. E, portanto, teve quatro dimensões. Uma dimensão da mobilidade, uma dimensão das infraestruturas públicas, uma dimensão da energia, associada à construção e climatização, e outra que é o uso do solo. Na dimensão da mobilidade, procuramos minimizar as distâncias dos territórios aos sistemas de transporte público existentes e aos equipamentos coletivos de proximidade, sejam eles escolas, creches, centros de saúde, todo aquilo que são atividades cotidianas de necessidade das populações. No âmbito das infraestruturas, minimizar as distâncias às redes instaladas de abastecimento de água, recolha de resíduos, drenagem de esgotos, redes viárias e redes de iluminação pública existentes no território. E depois, questões mais topográficas de orientação de encostas a norte ou a sul, questões de declives, que levam a movimentos de terra para a construção muito mais exigentes e, portanto, também têm consequências não só na construção de novos edifícios, mas também na manutenção e climatização de edifícios para o futuro, sobretudo a questão da habitação. E, por fim, o uso do solo, enquanto objetivo de minimizar a transformação de solos rurais com elevado potencial de captação de CO2 para solos artificializados. Cada vez que nós tiramos ao solo rural uma área com elevado potencial de captação de CO2, estamos a ter um duplo problema. Estamos a tirar uma zona artificializada que vai ter mais emissão de CO2 e vamos reduzir uma área que consegue captar CO2. Isto é uma metodologia de análise foi desenvolvida no sistema de informação geográfica. Estas são, para cada uma das dimensões, as redes de equipamentos que foram consideradas, as infraestruturas que foram consideradas. Eu não vou aqui entrar em detalhe na metodologia de análise, mas basicamente, para cada parcela do território de 10 por 10 metros, portanto, para cada 100 metros quadrados do território, se calculou as suas distâncias às redes, equipamentos e serviços, com base nas redes viárias. É muito rápido. Muito, para todas estas dimensões foram calculados, foram retiradas as áreas de reserva, as zonas que não são permitidas por lei construir. Temos aqui alguns resultados dos mapas para Vila Real. As zonas mais escuras são as zonas mais aptas para a localização de áreas urbanas e as zonas mais azuis são zonas menos aptas em cada um dos critérios. Os resultados para a Vila Garcia de Arousa também. Temos aqui um grande nível de infraestruturação, por exemplo, por isso é que o mapa das infraestruturas públicas aparece com um vermelho, de facto há um nível de infraestruturas muito substancial. Cada uma destas componentes foi ponderada, auscultando técnicos que balizassem para eles quais seriam as dimensões mais importantes para a pegada de carbono.
temos aqui o resultado, à direita, os gráficos da distribuição do território que existe apto e menos apto em cada uma das dimensões e um indicador global de aptidão que está cá em baixo, que nos dá a distribuição da área de estudo de dimensão mais apta e menos apta de cada um dos territórios, neste caso da Universidade de Lousa também. E o que é que fizemos a seguir? Para fomos olhar para aquilo que já está artificializado, o território que já existe urbanizado, e fomos avaliar então este território como é que está classificado à luz destes critérios. Portanto, fomos recolher as cartas de ocupação do solo, montes gaseosos, aquilo que é a área já artificializada, e fomos avaliar esta área por aquele indicador. E percebemos, aqui temos a escuro, a preto, as áreas artificializadas classificadas por nível de aptidão, em função das várias dimensões, e temos a diferença entre as áreas a preto e as áreas coloridas são a diferença de área que existe com boa classificação, que ainda tem espaço para poder ser urbanizada e mantendo níveis ótimos de eficiência complementar. A laranja, por exemplo, podemos reparar que cerca de 50% da área disponível para a urbanização é uma área boa, portanto deve-se investir naquelas áreas em termos de crescimento urbano. E no caso de Vila Garcia de Arousa, temos 40% de área disponível, as áreas vermelhas estão obviamente colmatadas, as áreas de laranja, por exemplo, são 40% ainda têm disponível, e se nós investirmos no crescimento urbano nessas áreas, estamos mais próximos de infraestruturas, mais próximos dos serviços, menos necessidade de novos investimentos e, portanto, menor redução da mobilidade e dos gastos energéticos. Isto permite também ser uma ferramenta de concertação pública, que pode fornecer aos cidadãos que podem ter uma noção de que um determinado parcela do terreno, quando eu quero lá construir, quais são os índices que eu tenho de qualidade em termos de caráter urbano. Eu estou muito próximo em termos de mobilidade, estou longe em termos de infraestruturas, estou perto, tenho terrenos difíceis em termos energéticos, e também consciencializar o cidadão para as decisões que quer tomar sobre a localização dos seus edifícios, dos seus investimentos de construção, quais são as consequências que isto tem para a terra de frente. Finalizando, no âmbito do projeto, no âmbito do pilar e dos especialistas que foram congregados neste projeto, houve um conjunto de recomendações deste pilar. Novos instrumentos de planeamento nas várias escalas, com lógica ambiental desde a sua gênese, um aumento da avanço ambiental estratégica nos planos, cada vez mais, a consolidação das áreas urbanas existentes, combinando combatendo os processos de expressão urbana e dando prioridade à regeneração urbana, áreas degradadas industriais, áreas degradadas oficinais e comerciais, em detrimento de áreas rurais. Fomentar a alocação de usos mistos em vez de zonamento distante, segregado de usos, com o chamado planeamento urbano de proximidade, que tenha em conta as consequências da acessibilidade da população aos serviços. Uma lógica de infraestrutura zero, procurar, dentro do possível, que não se aumente o investimento em infraestruturas, mas rentabilizar e utilizar ao máximo aquelas que já existem. Não há financiamento nos próximos 4 comunitários para novas infraestruturas, há para a eficiência das potentes, e algumas orientações para políticas fiscais com critérios económicos. Redução de taxas em função das emissões das atividades económicas que se desenvolvem no território e vice-versa, aumento das taxas diretamente se elas são mais poluidoras, e taxação de licenciamentos diferenciados diretamente proporcional à distância desses investimentos, às redes, aos serviços e aos serviços de transportes públicos. E, muito obrigado, estou à vossa disposição.